Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos iniciar os trabalhos da nossa comissão. Temos três partes, ou duas audições e depois a reunião ordinária. Vamos começar com a primeira audição. É uma audição a propósito de um requerimento apresentado pelo Chega e aprovado na Comissão sobre o estado da aviação ultraleve em Portugal. É este o título. Como sabem, já fizemos audiências relativamente a este tema e temos connosco o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, que vai encerrar este ciclo sobre este tema. E, portanto, nesses termos, iniciaríamos com a ronda de pergunta-resposta. Inicia o partido requerente, que é o Chega, é o Sr. Deputado Francisco Gomes, estou a adivinhar, é mesmo, e o Sr. Deputado dispõe de 6 minutos para colocar a questão. Portanto, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Sr. Secretário de Estado, com a clareza que estas audições precisam, estamos aqui para falar de um setor que, segundo nos é dito por várias pessoas e várias instituições, tem sido injustiçado e perseguido pelo próprio Estado português. Falamos da aviação ultraleve. E dizemos-lo com pouca dúvida que está a ser tratada aos pontapés. A aviação ultraleve não é um hobby de excêntricos, não é. É um setor com valor económico real, impacto territorial, contributo tecnológico e capacidade formativa que é relevante para o nosso país. É nos aeródromos de Évora, Viseu, Ponte de Sor, Bragança, Castelo Branco, Covilhã, Leiria ou até Mugadouro que se formam pilotos, mecânicos, técnicos e empreendedores. É nas pequenas escolas, do Alentejo ao Minho, dos Açores e Madeira ao Algarve, que se ensina disciplina, trabalho, rigor e responsabilidade. Valores que hoje pensamos estarem a ser desconhecidos e esquecidos pelo Estado burocrático que nós temos. Este setor da aviação ultraleve cria emprego, gera turismo técnico, dinamiza economias locais, leva tecnologia, leva informação a zonas do país que foram abandonadas. Mas qual tem sido a resposta do Estado? Perseguição, asfixia, bloqueio e a sua boa dose de arrogância. E o nome dessa máquina chama-se Autoridade Nacional da Aviação Civil. A Autoridade Nacional da Aviação Civil não regula, atrasa, não fiscaliza, persegue, não melhora a segurança, destrói a confiança. Falamos de escolas ultraleves que ficam meses, anos, à espera de certificações básicas. Falamos de aeronaves paradas por burocracia e a sua boa dose de má vontade. Falamos de aeroclubes empurrados para a falência porque a ANAC decidiu que ninguém mais pode voar sem o seu carimbo, mesmo quando a própria ANAC demora meses a responder a processos. Sr. Secretário de Estado, na semana passada ouvimos aqui nesta Comissão a ANAC e o que ouvimos foi o repetir do mesmo discurso de sempre. Nada corre mal, os problemas estão a ser resolvidos e são os operadores que se queixam simplesmente porque não querem cumprir as regras. A ANAC, pelo tudo o que nos parece, tem medo do diálogo. E quando uma autoridade do Estado tem medo, deixou de merecer autoridade. Em França, existe respeito e incentivo ao setor. Em Itália, o setor é tratado como viveiro formativo para pilotos e mecânicos. Em Espanha, há investimento no interior graças à aviação desportiva. No Reino Unido e na Alemanha, o ultraleve é reconhecido como uma plataforma tecnológica. Só em Portugal é tratado como um problema. Porque só em Portugal temos uma entidade pública que pensa que pode impedir portugueses de voar no seu próprio país. Pergunto, Sr. Secretário, está ou não está a par dos abusos administrativos da ANAC? Tem ou não tem conhecimento de atrasos que paralisam escolas e aeródromos por todo o país? Sabe ou não sabe que há operadores que foram obrigados a deslocar a atividade para a Espanha para poderem trabalhar? Sabe ou não sabe que a associação mais representativa do setor já denunciou práticas de bloqueio administrativo e não obteve qualquer resposta do Governo? E já agora, vai ou não vai abrir uma auditoria ao funcionamento da ANAC? Vai ou não vai impor prazos obrigatórios de resposta administrativa do regulador? Vai ou não vai exigir a revisão da regulamentação que está a matar e a bloquear o setor ultraleve? Vai ou não vai criar um regime de licenciamento célere e simplificado? Porque, Sr. Secretário, é muito simples. Se o Governo não controla a ANAC, então é a ANAC que controla o Governo. E isso, Sr. Secretário, seria um escândalo e uma desfaçatez democrática. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Deputado. Colocou uma série de questões, portanto, o Sr. Secretário de Estado vai responder a todas elas, com certeza. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Espera aí, deixe-me desligar.
Já está. Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Enfim, não sei se foram bem questões ou uma intervenção mais genérica, mas eu irei, obviamente, tentar responder, como é óbvio, desde lá, notar o que é que estamos a fazer neste setor. Nós, de facto, estamos a trabalhar num novo diploma que vai regular de forma clara todo o setor dos ultraleves em Portugal. Estamos, neste momento, temos uma proposta do anteprojeto da ANAC, estamos a fazer comentários até ao final da semana, irá ser escutado ao longo dos próximos meses, faremos uma consulta pública a todas as entidades relevantes e é importante notar aqui que elas não se esgotam, obviamente, na associação do setor, que não só não representa todo o setor, como também, não, obviamente, não pode representar tudo aquilo que passa nos céus deste nosso país. E, portanto, no primeiro trimestre de 2026 teremos isto pronto. Para ficar muito claro, nós acreditamos que, obviamente, há aqui uma série de melhorias que têm de ser feitas. O opt-out até aos 600 kg é um must, obviamente, e vai ser feito. Vamos precisar de ter, de facto, um processo mais fácil de entrada de aeronaves estrangeiras e de transferência das matrículas das aeronaves estrangeiras, como é óbvio. Vamos precisar de uma regulação que seja mais leve e ajustada à realidade deste setor. Mas agora, precisamos, obviamente, e, Sr. Deputado, eu fiquei escandalizado, o Governo não controla reguladores. Isto quer dizer, como é óbvio, senão não era um regulador independente. Portanto, eu confesso que fico aqui totalmente espantado com isso. E, portanto, sim, precisamos de uma entidade independente, certificada, que regule um setor que, obviamente, voa por cima das nossas cabeças e, portanto, tem riscos de segurança para todos nós e, portanto, como é óbvio, tal como todos os outros setores da aviação são regulados, também este tem de ser por uma entidade independente. Tendo dito isto, é óbvio que a ANAC tem de ser muito mais rápida e muito mais célere. Deixaram-nos, obviamente, uma ANAC bastante inoperacional e em várias dimensões. Estamos a falar, note que estamos a falar provavelmente do subsegmento mais pequeno de todos os segmentos da aviação que está aqui em causa. E, portanto, vamos precisar de modernizar e é isso que estamos a fazer, vamos simplificar os processos, digitalizar, enfim, já sei e temos vindo a empurrar, hoje em dia o número de dias para certificação passou de 40 para 10 dias, desde julho até agora, e portanto estamos a trabalhar nisso. A ANAC, e não fiquemos claros, eu não estou aqui a fazer a defesa da ANAC, há muito para fazer na ANAC. Agora, não é, obviamente, com uma ideia que vamos controlar um regulador que é independente. Convém também notar, não faz sentido que isto seja uma consulta alargada, aeroclubes, as escolas de voo, a NAV, os fabricantes e importadores de ultraligeiros em Portugal, as federações de voo livre, a Federação da Aeronáutica, todos eles têm de falar sobre este assunto. Esta transformação tem de ser acompanhada também por muito maior cultura de segurança no segmento dos ultraleves, porque, obviamente, isto é uma questão de segurança. A regulação dos nossos céus e a proteção daquilo que é as máquinas que atravessam os nossos céus tem de ser, eu confesso, alguma preocupação. Uma coisa estranhíssima é que não há reporte de incidentes, não há autorreporte de incidentes neste setor. E isso, obviamente, é um sinal preocupante de uma falta de cultura de segurança. E, portanto, também o setor, se quer ter a confiança, tem de ser capaz de pensar sobre isto. Deixar aqui só duas notas mais sobre aquilo que me disse. Primeiro, eu acho que obviamente é um setor formador, mas é um setor que está subsidiário de facto a um setor que está em franco crescimento, com quem temos vindo a trabalhar, que é o setor das escolas de aeronáuticas, que vamos em breve ter um conjunto de respostas sobre, e um conjunto de novidades sobre aquilo que se passou, e portanto isso é muito claro. E segundo aspecto que é muito importante, nós não podemos assumir que vamos ter matrículas e aeronaves de matrícula de outro país a operar permanentemente em Portugal. Isso não é possível. Não é possível, ouça, nem nos carros é possível, quanto mais nas aeronaves. Portanto, acho que também temos de ter aqui um bocadinho de bom senso. Último comentário. Eu acho que tem de entender o que é que estamos a falar. Quando falo da escola dos aeroclubes, e é verdade que nós precisamos trabalhar muito com os aeroclubes, os aeroclubes não são só ultraleves. Longe disso. Nós temos 400 ultraleves em Portugal. Há muito mais. E isso não está nesta discussão, porque está acima dos 600 quilos e nós não podemos baralhar as coisas. E, portanto, eu acho que na sua intervenção, Sr. Deputado, há aqui um conjunto de linhas muito claras de segmentos da aviação que temos de manter separados, que têm regulações diferentes, que necessitamos, ouça, que uma escola tem de ter regulação e que nós temos de acompanhar aquilo que é a formação de pilotos, qualquer piloto que esteja a voar em Portugal, isso é absolutamente inequívoco, não haja, ouça, nenhum de nós pode sequer questionar isso. Portanto,
Sim, vamos mudar a regulação do setor. Sim, vamos torná-la mais ligeira, mais eficiente. Sim, vamos mudar a ANAC. Há aqui uma preocupação que é o setor tem de acompanhar e não, nós não vamos controlar um regulador que é independente. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos. 6 minutos, aliás. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a equipe que o acompanha. Eu começaria por dizer e por realçar, de facto, algo que nos deixou perplexos, que é a alusão que o Governo poderia controlar uma entidade reguladora. Isto é a perversão da nossa arquitetura institucional e, se quisermos, das últimas garantias e dos check and balance do nosso modelo de governance. E, portanto, desse ponto de vista, foi com grande estupefacção que ouvimos esta ideia, ou se quiser, esta sugestão. Uma outra nota que nos parece muito relevante. De facto, este sector dos ultraleves, que hoje em dia é muito mais vasto do que era na sua gênese e no que é aquilo que é tradicional, engloba os drones, engloba um conjunto de outros dispositivos que podem estar também, digamos, no ar, dito de uma forma que todos entendemos, mas este é um sector que há mais de 10 anos está cristalizado do ponto de vista do seu enquadramento regulatório e legislativo. E esta é uma circunstância que traz danos ao sector global da aviação e ao país. Porque, de facto, olhando para as escolas, para os aeroclubes, que são muitas vezes o primeiro ponto de entrada para a formação e para a iniciação de novos pilotos, de novos mecânicos, de gente ligada à aeronáutica, as dificuldades que, por exemplo, as escolas de voo têm experienciado e muitos aeroclubes fazem com que muitas tenham fechado portas. É difícil, no enquadramento legal atual, encontrar um modelo de equilíbrio de receita e de sobrevivência e depois entramos numa espiral de pescadinha de rabo na boca em que não há sócios, não atrai associados e, por conseguinte, torna-se insustentável a sua existência e, de facto, temos que ter uma resposta clara para garantir que assim não é. Outra matéria que nos parece muito relevante tem a ver com o enquadramento que é necessário assumir que este sector da aviação tem e que difere da aviação dita tradicional, comercial e outra. E, portanto, se nós quisermos impor, por razão da legislação, um modelo complexo, burocrático, de uma exigência que não se coaduna com o espírito deste tipo de atividade, nós estamos, pura e simplesmente, a extingui-la. E esta inação dos últimos governos em não fazer essas alterações teve e tem um custo muito pesado para o sector em Portugal e eu saúdo que é este governo da Aliança Democrática, mais uma vez, que põe mãos à obra e que ao invés das conversas vai resolver. E o Sr. Secretário de Estado deixou aqui um compromisso muito importante a que se junta uma visão de consenso pela discussão alargada que vai suscitar com a auscultação pública da proposta que seguramente fará. Mas dizia eu que há áreas que dentro deste sector que nos levantam e suscitam grande preocupação. Desde logo as manutenções. As manutenções não são iguais em todo o território nacional. Quem tem um ultraleve nos Açores, numa ilha açoriana, e que pode ter uma obrigatoriedade, uma manutenção numa oficina que não está nos Açores, como se percebe facilmente, isto é um grande obstáculo, por exemplo, conceptual, para que se possa dar continuidade a esta atividade nesta parte do território. É preciso olhar para as manutenções no tal equilíbrio de uma aviação que é diversa daquela que é a chamada aviação comercial e a aviação que nós estamos habituados às regras que conhecemos. O opt-out, de facto, é muito importante. O tema dos 600 kg à descolagem é fundamental porque é em linha com o que já se está a fazer na Europa. Nós não podemos ser o único que marcha em sentido contrário na Europa naquilo que é a orientação da aviação ultraleve. Porque o que isso tem feito é que os portugueses que estão neste sector vão lá fora fazer os seus registros, fazer as suas formações, fazer as suas acreditações para depois virem para o seu país. Isto é quase antipatriótico. Quer dizer, não se percebe como é que uma legislação, ao não ter sido atualizada, ou não ter sido competentemente e a tempo alterada,
traduz-se num incentivo à desnacionalização de um sector da aviação ultraleve. E este Governo, de facto, deste ponto de vista também, traz um rigor e traz um reconhecimento e traz uma realidade que a todos nos preocupava. Também não posso deixar de falar de um tema que é importante, que é o da segurança. Quer dizer, a nova legislação, num modelo mais ou menos autorregulado, em que alguns países da Europa têm esta experiência ou não, a segurança na aviação ultraleve é algo que nos preocupa muito, enquanto grupo parlamentar. Fizemos-lo saber nas anteriores audições. Porque o ultraleve e o facto de ser uma experiência com muito caráter lúdico e, se quisermos, amador, não deve, por esta razão, pôr em risco a segurança quer dos praticantes, quer de quem, naturalmente, partilha o mesmo espaço aéreo de voo. E, portanto, o equilíbrio justo, adequado, ponderado, entre aquilo que são as exigências de segurança para uma aviação que é diversa, mas que não deve, por essa razão, estar em livre-arbítrio e em roda livre. E também, finalmente, uma palavra que não posso deixar de dizer, de facto, nós estamos nesta área a trabalhar para uma dimensão económica. Este sector, se devidamente regulado, gera economia e gera, prospectivamente, recursos humanos para um sector que nós, no país, queremos que também na Europa tenhamos uma participação ao nível da indústria aeronáutica no contexto europeu. E terminou, Sr. Deputado, para responder ao Sr. Secretário de Estado, faz favor. Dispõe de 6 minutos, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Eu aqui 3 comentários. O primeiro, eu acho que, obviamente, e se calhar, enfim, já expliquei quais é que são as linhas mestras daquilo que é o anteprojeto. Obviamente, o opt-out está lá, a noção do opt-out, que está associada também à questão da manutenção, Sr. Deputado, também vai estar, porque obviamente, uma vez demonstrando que a manutenção está feita, uma vez demonstrando através daquilo que são a documentação necessária que existe, há muita flexibilidade, mesmo na questão das nossas regiões insulares. Portanto, tudo isso está assegurado. Eu se calhar, focava-me aqui em 2 aspectos. Primeiro, eu não gostava que isto se tornasse uma discussão sobre, em geral, porque, na verdade, ultraleves é um segmento, os drones é outro segmento, os aeroclubes e aquilo que é a aviação geral é outro segmento. E eu não estou sequer a dizer que não temos de trabalhar em todos eles. E desde logo, eu, por exemplo, acho... nos drones temos de fazer muito mais. Nós queremos criar espaço aéreo dedicado para os drones, o chamado U-Space, e estamos a regular nesse sentido para garantir que nós temos as nossas... A TechEver está a fazer testes daquilo que são os seus drones em Inglaterra. Isto não faz sentido. Isto sim são coisas com uma escala enorme versus aquilo que é os outros segmentos. E, portanto, nós queremos atrair empresas de drones que possam vir para Portugal, drones e tudo aquilo que seja mobilidade aérea avançada, para se instalar em Portugal, para fazer... Há discussões com empresas que querem construir aviões elétricos e que querem testá-los em Portugal. E isto exige uma transformação nesse setor de mobilidade aérea avançada. Os aeroclubes, Sr. Deputado, também precisamos continuar a trabalhar sobre eles. Isto que está aqui não vai responder cabalmente a tudo aquilo que os aeroclubes necessitam e nós temos. Os aeroclubes são fundamentais, são de facto instituições vetustas do setor e nós precisamos continuar a trabalhar com eles. E, portanto, também aí precisamos de fazer. E, portanto, eu só não queria misturar o que é que vai ser. Nós temos de trabalhar nos ultraleves e estamos de acordo e aquilo que vamos fazer nestes outros setores, enquanto trabalhamos também, obviamente, na eficiência da ANAC. Um último comentário, ou um comentário mais sobre autorregulação e sobre segurança. E isto é um debate que nós temos vindo a ter. Nós tivemos, enfim, desde 2010, 19 mortes, 29 feridos em acidentes com ultraleves. Nós, para além disto, e eu tive a preocupação de fazer isto junto de várias entidades que estão na alçada do Ministério, não temos muito reporte de incidentes, autorreporte de incidentes. Eu falei com um conjunto de outras entidades, os aeródromos, escolas de formação, que me contam algumas preocupações sobre o voo dos ultraleves, a inexistência de call signs, ou seja, do transponder ativo. E, portanto, eu acho... e simpatizando muito com a ideia da autorregulação, pessoalmente e do ponto de vista daquilo que eu acho que deve ser o setor, eu acho que nós temos de fazer isto em 2 passos. Um primeiro passo em que a ANAC existe, é um regulador independente, regula os ultraleves, regula de forma célere, regula de forma simples,
mas também faz todo um processo de aprendizagem e de treino de uma cultura de segurança que é preciso fazer. Ou seja, estes setores não nascem com esta cultura. Portanto, nós temos de trabalhar, nós temos de incutir em aquilo que são os pilotos de luta leve, os donos de luta leve, para fazer isso. E, portanto, aquilo que era a nossa ideia é, neste momento, manter a ANAC enquanto regulador, não avançar para a autorregulação, mas sim trabalhar com os ultraleves para garantir que nós vamos desenvolvendo a cultura de reporte de incidentes, mesmo que não sejam incidentes fatais, porque isso é muito importante para todos nós aprendermos no setor, a cultura de que é preciso fazer, o rigor no tratamento dos documentos, e posso-lhe dizer que a ANAC tem apontado um conjunto de falhas na documentação dos ultraleves que também nos deixam preocupados enquanto Governo, e, portanto, tudo isso tem de ser trabalhado para depois, mais à frente, então, se estivermos confortáveis e sentimos que isso é uma maneira, podemos avançar para a autorregulação. E acho que também só explicar esta dimensão, porque naquilo que é o nosso anteprojeto, ela mantém-se, a ANAC mantém-se enquanto regulador independente, mais uma vez. Aquilo que existia não fazia sentido. Entregas em papéis, de papéis de um lado para o outro, isso não faz sentido. Nós vivemos no século XXI, é um absurdo que não haja desmaterialização de processos, digitalização, tudo isso não vai haver aqui. A ANAC sabe muito bem a nossa visão sobre o que é que entendemos que é um serviço de regulador do século XXI e ela vai fazer. Mas, como digo, esta questão da autorregulação, eu acho que terá de ser feita a dois passos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista. 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento os colegas deputados. Bom, eu acho que isto é daqueles temas que há muitos temas que vêm aqui que não vale a pena estar a criar disputa política. Acho que este é de facto um deles. Nós ouvimos a associação, ouvimos as suas preocupações, ouvimos aqui a ANAC, ouvimos qual é que era a perspectiva da ANAC quanto à alteração legislativa e à forma como colaborou com o Governo no anteprojeto de alteração legislativa. A ANAC, no seu papel de regulador, e isto aqui é importante clarificar, que a ANAC é uma entidade administrativa independente e logo não é tutelada pelo Governo, e por isso a única entidade que pode auditar o funcionamento da ANAC é a Assembleia da República, não é o Governo, e portanto é importante que todos estejamos cientes disso. E em conexão com isso, como também já tinha referido a semana passada, eu acho que aquilo que nos deve fazer refletir é o facto de que a única entidade pública tecnicamente habilitada no setor da aviação é precisamente a ANAC, ou seja, o Governo não tem neste momento uma entidade tecnicamente capacitada para prestar apoio técnico ao Governo em assuntos como este. Pronto, e a ANAC acaba por cumprir esse papel, mas do ponto de vista da arquitetura institucional, acho que todos reconhecemos que não era essa a situação desejável, não é? O que é desejável era que existisse uma entidade técnica tutelada pelo Governo, um organismo da administração pública, não é? Como existe o IMT, que já vai tendo algumas competências embrionárias no setor da aviação, mas que tem essencialmente competências nos outros modos de transporte. E depois existir, sim, um regulador independente, como existe a AMT e como existem noutros setores, como na energia, como o setor das telecomunicações é outro onde também não existe uma entidade técnica administrativa de apoio ao Governo. E, portanto, eu acho que isso é algo que, do ponto de vista da arquitetura institucional do Estado, nos deve fazer refletir. E, portanto, quer dizer, do ponto de vista dos pormenores, acho que a interpelação do Sr. Deputado Paulo Muniz já permitiu ao Sr. Secretário de Estado explicar aquilo que é o essencial. No fundo, vai na linha daquilo que já nos tinha sido explicado na semana passada pela Sra. Presidente da ANAC, parece-nos que vai de encontro àquilo que são as preocupações fundamentais da Associação, sobretudo alinha-nos ou coloca-nos mais próximos daquilo que é a prática na generalidade dos nossos países congêneres, evitando a tal fuga de matrículas, evitando que as pessoas exerçam a sua atividade ou que tenham que encontrar mecanismos para exercer a sua atividade através dos outros países e, portanto, neste momento, resta-nos aguardar que o Governo faça o seu papel, que legisle e depois, se for caso disso, de nos pronunciarmos e trabalharmos sobre isso. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Frederico Francisco,
enfim, creio que não há muito para responder, mas só se calhar deixava duas notas. Primeiro, eu acho que esta Comissão, enfim, não me quero meter nos trabalhos do Parlamento e não interpretem como uma intromissão, mas eu acho que se quisessem entender toda a situação do setor, ouvir a APAU e a ANAC é manifestamente curto. Só do ponto de vista de reflexão daquilo que seria o entendimento, nós ouvimos e temos falado com muito mais entidades, como pode imaginar, e isso era importante. Uma segunda reação sobre o papel da ANAC. Eu entendo o que está a dizer. Obviamente, a ANAC não só faz o papel de regulador, também faz o papel, se quiser, de Director General do setor da aviação civil. Eu confesso que acho que eu sou relativamente avesso a multiplicar entidades do Estado. Acho que o Estado deve ser ligeiro, acho que o Estado não deve ser pesado e, portanto, eu entendo isso. Eu confesso-lhe que, ao longo deste último ano e meio, sinto da parte da ANAC uma capacidade de resposta aos nossos desafios que é muito superior àquilo que eu esperava, primeiro. Sinto da parte de todos os players do setor um reconhecimento de uma transformação da ANAC que tem vindo a ser feita e que está a corresponder às expectativas. E, portanto, eu confesso-lhe, entendendo que podíamos ter duas entidades em vez de uma, eu, se calhar por convicção ideológica, prefiro ter só uma entidade e, de facto, que entenda o que é que está a fazer. E só notar, a AMT também nos apoia. Eu próprio, tanto ambas, quer a ANAC, quer a AMT, sobre acompanhamento do gabinete do Sr. Ministro, continuamos a trabalhar também com a AMT em muitos aspectos, mesmo para além do IMT, porque entendemos que a AMT tem valências e tem conhecimento e tem um reconhecimento do setor que é muito importante. E, portanto, só também dizer, eu entendo o que diz, não acho que seja por isso que demoramos mais ou que isto vai sair pior, até pelo contrário, eu acho que a verdade, o conhecimento da ANAC sobre o setor é de facto ímpar e, portanto, acho que tem sido uma colaboração. E depois, de resto, obviamente, vamos apresentar, mais uma vez, preocupação ao escutar todos, não só estas duas entidades, mas também os aeroclubes, as federações, as escolas de voo, operadores que fazem negócio no setor da aviação, a ANPC, se quisermos, de facto, eles têm um papel nos incentivos. Quer dizer, temos de escutar e temos de fazer esta consulta pública para que, de facto, isto se responda de forma cabal a tudo que é as expectativas, quer da APAU, mas também nossas, enquanto Governo, para desenvolver o setor. Muito obrigado. Senhores deputados, passamos à segunda ronda, caso haja inscrito. Ai não, peço desculpa, Sra. Deputada, não estava a vê-la porque está mesmo aí na ponta, está tapada pelos outros Srs. Deputados. Peço desculpa, Sra. Deputada Angelique da Teresa, faz favor, Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu acho que à volta desta mesa estamos todos de acordo que isto não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Termos um ultraleve que é matriculado num país estrangeiro pode depois circular e aterrar em Portugal, mas se tiver matrícula portuguesa isso não acontece. E o que, enfim, das audições que nós já tivemos, o que consta é que naturalmente há outros países que têm aproveitado esta, eu diria, inação vergonhosa por parte de Portugal, para, naturalmente, potenciar os seus próprios mercados, e a Iniciativa Liberal não concorda mesmo nada com esta descrição que se faz dos ultraleves como uma atividade de recreio. Pode ser muito mais do que isso, e isto acontece também noutros países europeus e, portanto, aqui em Portugal não tem que ser diferente. E neste momento temos, naturalmente, a Espanha a aproveitar o momento, e temos também países do leste europeu que, enfim, como fizeram a alteração da legislação, tornaram-se muito mais dinâmicos e, enfim, estão na linha da frente. Não consigo acompanhar a sua visão naquilo que refere relativamente à ANAC. A nós parece-nos que a ANAC tem sido um travão, inclusive com posições que parecem colocar areia na engrenagem muito mais do que ajudar nesta agilização. E, portanto, eu gostaria realmente de perceber e de forma muito concreta qual é a posição do Sr. Secretário de Estado nesta matéria.
Nós temos uma visão de que, de facto, é preciso concluir estas audições e chegarmos a bom porto e acelerar e rever a legislação tal como outros países europeus têm feito, mas gostaria de o ouvir nesse sentido. Muito obrigada. Sra. Deputada, para responder ao Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhora Deputada, eu posso repetir pela terceira vez a nossa posição, acho que estou um bocadinho a repetir-me, portanto eu confesso que estou aqui um bocadinho espantado com esta última pergunta, portanto não sei muito bem como é que eu lhe respondo, mas eu volto a dizer, deixe-me só começar com um tema, não há ultraleves com matrícula estrangeira a circular em Portugal de forma livre. Isto, não, como sabe, tal como os carros não circulam com matrícula estrangeira mais do que um número de dias, também estas aeronaves não podem ficar em Portugal mais do que um certo número de dias, que é 45 dias. Portanto, de repente temos aqui a noção que só há aeronaves estrangeiras, eu não sei onde é que vocês ganham essa ideia, tenho alguma, obviamente não é assim, não deve ser assim, Senhora Deputada. Segundo tema, isto é uma atividade que de facto é lúdica e desportiva, e é assim, e eu acho que vale a pena, se quiserem pedir à ANAC o comparativo de todos os regimes regulatórios que foi levantado, é uma atividade lúdica e desportiva, e eu confesso alguma preocupação, depois da descrição que eu estive aqui a fazer, sobre os temas de segurança que existem no setor, que aceitemos pôr passageiros dentro destas aeronaves. Confesso que fico completamente espantado com essa sugestão, tal como também acho que a questão de transporte de reboque de mangas, ou seja, aquelas tarjas que vocês veem, eu próprio fico espantado porque, tecnicamente, pôr uma aeronave de 600 kg, que é aquilo que estamos a dizer, agora é 450, mas dá de ser 600, a transportar aquilo parece-me complicado. Estou aberto, e já anotei isto, estamos abertos a que eles possam desenvolver trabalho no combate contra incêndios, tal como já existiu no passado os aeroclubes, fazerem esse papel com a ANPC, contribuindo com os custos do combustível. Portanto, isso não é nenhuma novidade, mas agora, achar que nós vamos colocar numa atividade que tem um grau, com opt-out, vamos colocar passageiros sem nos preocuparmos com os seguros dessas aeronaves, com os seguros contra terceiros, ou seja, confesso que alguma quase irresponsabilidade, para além de ser uma questão fundamental, é que quem hoje em dia desenvolve essas atividades em Portugal está sujeito a um conjunto de regulação e corresponde a essa regulação, e já agora, sem queixas, posso lhe dizer, sem queixas. E, portanto, as escolas, quem faz atividades de batismo de voo, quem faz atividades de reboque de manga, hoje em dia está sujeito a uma regulação mais intensa. Nós não podemos aceitar haver dois tipos de regulação para o mesmo nível de atividade, e isso seria, obviamente, romper com o level playing field, e, portanto, sobre o papel da ANAC, já disse, obviamente, temos uma ANAC que está a transformar-se e a nossa responsabilidade desafiá-la, respeitando obviamente o seu papel independente, a transformar-se, está a fazer, e relativamente àquilo que são as linhas mestras do nosso projeto, estão claras. Opt-out para 600 kg, regulação simplificada, ANAC mais célere, sem atividades comerciais, e autorregulação ainda não, porque não pode haver, não faz sentido, não há ainda, na nossa opinião e na visão daquilo que estamos a ver, uma cultura de segurança suficiente. Muito obrigado. Vamos iniciar a segunda ronda. Senhora Deputada, faz favor. Senhor Presidente, peço desculpa, mas eu acho que é importante deixar esta clarificação de que a questão das matrículas dos ultraleves, só dar esta informação. Não pode, Senhora Deputada, não é assim que foi-nos dito pela ANAC. Ou seja, sim, aquilo que o Senhor Secretário de Estado está a dizer é diferente daquilo que a ANAC disse em audição. Mas, muito obrigada. Bom, Senhores Deputados, as regras são iguais para todos. Uma interpelação à mesa é sobre a condução dos trabalhos. Qualquer intervenção de esclarecimento ou de maior declaração política é nas rondas que estão destinadas, e é a segunda ronda que vamos começar agora, e portanto a Sra. Deputada, como todos os outros, tem a mesma oportunidade de fazer essa intervenção que fez, que corresponde até a uma dúvida que eu também fiquei com ela perante as declarações do Sr. Secretário de Estado. Mas os seus deputados, para a segunda ronda, então, quem se inscreve? Inscreve-se o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Ok. Então vamos começar pelo PSD, depois é o Chega, depois é a Iniciativa Liberal, de acordo com a tabela. Faz favor, Sr. Deputado. São 2 minutos, Sr. Deputado Gonçalo Lages. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, senhoras e senhores deputados.
Queria dizer aqui 2 pontos que nos parecem a nós bastante importantes. Em primeiro lugar, o Governo está a atuar. A ANAC está a trabalhar e creio que estão reunidas as condições para que possamos ter um enquadramento legislativo diferente e para conseguirmos ter um melhor desenvolvimento desta matéria que nos parece a nós de importância grande. Não podemos, de alguma forma, Sr. Presidente, percebemos aqui, quando nós estamos perante esta situação, de entendermos que, de um lado, temos partidos que querem ter uma intervenção direta no regulador e, por outro lado, temos outros partidos que querem que haja, enfim, uma desregulação total no próprio funcionamento do setor. O que nós queremos é que este setor possa ter condições para se desenvolver, possa ter condições para dar a primazia do funcionamento e da criação e desenvolvimento da atividade económica em Portugal e de permitir também que esta atividade económica seja, obviamente, fortalecida e desenvolvida de uma forma, enfim, mais harmoniosa e sem os constantes obstáculos que temos assistido. Era importante também ficar aqui registado, e portanto era essa pergunta que eu também queria fazer ao Sr. Secretário de Estado, porque esta questão, e eu perguntei isso diretamente à Sra. Presidente da ANAC, não se verificou de agora, nem de há um ano, nem de há 2, nem de há 3. Portanto, nos últimos anos, sucessivamente, temos verificado um abandono muito grande das matrículas destes aviões em Portugal, um abandono muito grande da atividade deste tipo de aeronaves, e percebemos que, e gostaríamos neste momento também de perceber qual é que tem sido o impacto económico que tem existido da fuga destas licenças e destas matrículas de Portugal, da fuga deste tipo de aviação, até no que diz respeito à própria área de manutenção e à capacidade que nós temos no nosso país de conseguirmos desenvolver este setor, até obviamente pelas consequências e pelas implicações todas que já aqui falámos e que o Sr. Secretário de Estado falou e muito bem, porque trata-se efetivamente de uma importância grande para o país. E, portanto, nesse sentido, nós gostaríamos de perceber qual é que tem vindo a ser o impacto desta fuga e de que forma é que nós o vamos conseguir estancar. Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Gomes, chega. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, apenas para lhe deixar aqui 2 notas. Primeiro, sobre a independência. Existe uma independência formal, efetivamente, na ANAC, mas quem coloca lá as pessoas é o Governo. Quem coloca lá as pessoas é o Governo, por isso há no mínimo uma responsabilidade partilhada. Segundo, sobre o regulador. Ninguém está cá a exigir, Sr. Secretário, que o Governo controle o regulador. O que se exige é que o Governo assuma responsabilidade política pelo sector, que é algo que nos parece que não está a ser feito, e que exerça o seu dever constitucional de orientação estratégica do setor. E isso é uma responsabilidade inalienável. Reguladores independentes, Sr. Secretário, não são entidades sem escrutínio. A independência técnica não significa impunidade, nem muito menos ausência de prestação de contas. Aliás, a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, a 63/2013, é clara e diz que os reguladores são independentes, mas sujeitos a deveres de prestação de contas à Assembleia da República e ao Governo, está na lei. Por isso, dizer que o Governo não controla a ANAC não basta, nem é isso que nós exigimos. O que se espera é que o Governo exija resultados, analise desempenho e garanta que o interesse público prevalece. E a questão é essa. O Governo vai fazer isto ou não vai fazer isto? Porque a nós parece que não está a fazer isto. Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não disse em momento algum, e eu acho que nas comissões temos que pelo menos ter essa seriedade, eu não falei em momento algum de desregulação. E, portanto, eu agradecia que não pusessem afirmações na minha boca que eu não disse. Aquilo que eu disse é que os ultraleves podem ser muito mais do que isso e podem ter mais do que essa função, que isso acontece noutros países europeus e, portanto, nós não vemos como isso não poderia acontecer em Portugal, mas em momento algum se falou de falta de regulação. Portanto, esse era um esclarecimento que eu queria deixar. Depois, relativamente à questão das matrículas, eu peço imensa desculpa de voltar a reforçar, mas isto foi dito e foi conversado na última audição, e nomeadamente por parte do grupo parlamentar do PSD, que disse que nos aeródromos havia esta realidade de muitas matrículas estrangeiras e da dificuldade de matrículas, de poder matricular este tipo de equipamentos em Portugal. Há notícias sobre essa matéria relativamente à ANAC e à dificuldade e aos entraves que a ANAC tem colocado neste setor. E, portanto, nós aqui, o que estamos aqui a tentar perceber nesta comissão é se efetivamente isto existe ou não, e daí a minha pergunta ao Sr. Secretário de Estado.
qual era o seu posicionamento relativamente a esta matéria, porque, pelos vistos, há um problema. Pelos vistos, há um problema. Porque a entidade diz que há um problema, há notícias sobre essa matéria que diz que há um problema e, efetivamente, os aeródromos, aquilo que se vê é que há um maior acrescente de matrículas estrangeiras face às portuguesas e, portanto, aquilo que, volto a reforçar a pergunta, é se estamos perante este problema, sim ou não. Muito obrigada. Muito bem. Agora, para responder, Sr. Secretário de Estado, no cômputo das 3 perguntas, 6 minutos, para terminar a audição. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ao Sr. Deputado, deixe-me começar sobre o papel do Governo relativamente à ANAC. Enfim, se entendo que nós temos responsabilidade partilhada, também a Assembleia da República tem, porque vocês são escutados na nomeação e, portanto, se quisermos, somos todos corresponsáveis por isto. Acho que não sei se esta discussão nos ajuda, é relativamente óbvio, uma coisa é ser independente, obviamente alguém tem de nomear a administração desse regulador. Segundo ponto, eu já expliquei, e vou voltar a frisar no final quais é que foram as orientações que nós demos. E voltei a frisar que temos um anteprojeto para o qual estamos a reagir. E, portanto, eu dificilmente consigo ver mais a ação do Governo do que aquilo que eu já repeti, mas que eu vou voltar a repetir para ficar absolutamente claro para os senhores deputados. E, portanto, acho que desse ponto de vista fica respondido. Segundo, deixem-me ir ao senhor, nem a senhora deputada Angelique disse desregulação, nem eu disse. Eu falei em autorregulação. É uma coisa completamente diferente. E, portanto, não pus palavras na sua boca, não ponha palavras na minha, se faz favor. Sobre aquilo que é o regime regulatório, eu aconselho que, de facto, peçam à ANAC e solicitem formalmente à ANAC as notas comparativas, todos os regimes regulatórios. Está feito, existe. Eu não vou dar porque não é meu, acho que devem solicitar à ANAC e poderão ver exatamente o que é que acontece em cada país, o que é que pode ser feito. Terceiro ponto, sobre matrículas, e voltar aqui. Atualmente o regime é 90 dias de presença contínua de uma matrícula em Portugal. Se quiser, pense nos carros. Também nos carros é assim. Se ela sair do país e voltar, então volta a ter 90 dias. Vamos passar para 45 dias. Tendo dito isto, eu acho que a pergunta do Sr. Deputado Gonçalo Laje é a pergunta relevante, que é, então, mas estamos contentes com isso? Não, não estamos. E, portanto, sim, vamos mudar o regime, sim, vamos fazer o regime muito mais simples e sim, vamos simplificar o processo de passagem de matrículas de outros países para Portugal, exatamente para responder a isso. Também já agora, eu queria só pôr aqui os números. Nós tivemos no máximo 400 ultraleves nos últimos 6 anos, agora temos 383. Portanto, eu também, só para pôr, não fico contente, Sr. Deputado Gonçalo Laje, não me deixe, não me interprete mal as minhas palavras, eu não estou nada contente, eu gostava de passar de 400 para 500 ou para 600. Pronto, eu só estou a dizer, não desapareceu tudo, pronto. E acho que, do ponto de vista económico, eu entendo essa pergunta, mas deixem-me só também recentrar na resposta ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Há vários segmentos daquilo que são a aviação geral. E, na verdade, este segmento é um segmento, é suposto, ao fazer opt-out, que não sejam oficinas de manutenção. É normal que os donos de ultraleves também desenvolvam as suas capacidades de manter os ultraleves. É esse o espírito desta atividade, que é eminentemente lúdica e desportiva, e, portanto, é normal que assim seja. Portanto, também, só para dizer, ninguém quer menos ultraleves, todos nós queremos mais ultraleves, então eu quero o máximo de coisas a voar no nosso céu, porque eu acho que nós temos condições ímpares para fazer isto. Agora, também pôr aqui um bocadinho de contexto no peso deste setor. E agora, porque já me perguntaram e voltaram a perguntar qual é a posição do Governo, eu volto a repetir, acho que é a 4ª vez, mas eu volto a dizer, porque talvez desta vez fique. Sim, opt-out até aos 600 quilos, os 450 já não fazem sentido, era anacrónico. Sim, precisamos de um processo simples de passagem de matrículas para Portugal. Sim, queremos uma regulação mais leve, mais ágil, permita, de facto, responder às necessidades do setor. Sim, queremos que a ANAC seja muito mais rápida a tratar de todos os processos e isso implica que mude a forma como os processos são instruídos e, portanto, desmaterializar os processos, digitalizar, transformar isto muito mais online. Tudo isto estamos 100% de acordo. As nossas hesitações, e que obviamente são hesitações muito fortes, atividades comerciais, porque estamos a pôr em causa o level playing field com outros players do setor, e isso para mim é obviamente um tema, e estamos a pôr em risco, não é? Estamos a aumentar o risco disto. Segundo tema, a autorregulação, que eu entendo que devia ser o caminho,
mas que até temos a certeza que existe uma cultura de segurança robusta neste setor, e volto a frisar, temos tido acidentes no setor e não existe, de facto, um reporte adequado daquilo que são o número de incidentes, porque, quer dizer, para o nível de acidentes que aconteceram, o nível de autorreporte de incidentes devia ser muito maior, com base nos outros subsegmentos da aviação geral. E, portanto, é expectável que eles comecem a fazer isto para que todos nós tenhamos a confiança e tenhamos o conforto que, ao avançarmos para uma autorregulação, também sabemos do lado de lá vamos ter pessoas que entendem a responsabilidade que é autorregular-se a si próprias. E, portanto, essa é a questão da autorregulação. Resta-me, então, agradecer o vosso tempo e qualquer coisa estou disponível. Ora, é essa, Sr. Secretário de Estado. Então, com certeza, obrigado eu pela cooperação e pelo facto de nos ter elucidado sobre diversas questões. Era esse o objetivo desta audição. Srs. Deputados, continuamos de seguida com a audição seguinte. Sr. Secretário de Estado, muito bom dia, muito obrigado.